Olá, Maternidade no Ar chegando e hoje eu estou muito feliz, especialmente feliz porque eu tenho uma celebridade aqui comigo. Isso mesmo, eu convidei uma mulher que é destaque nacional no meio da música eletrônica. Isso mesmo, eu estou falando de Anny B, uma mulher que se destaca há anos aí no meio da música nacional. Tudo isso sendo mãe de uma menininha de 9 anos e mantendo um relacionamento estável há 16 anos. Não é para qualquer um, né, Anny? Seja bem-vinda ao nosso estúdio. É uma satisfação enorme receber você aqui, uma honra. E hoje a gente vai bater um bate-papo sobre como você consegue aí manter uma carreira tão maravilhosa, tão cheia de conquistas e sendo mãe, conciliando aí toda essa vida doméstica e materna, né? Porque assim, a gente sabe que nós mulheres muitas vezes temos que escolher, né? Escolher entre ser mãe e realizar os nossos sonhos profissionais, né? Ter uma carreira. E você é um exemplo de que é possível, de que a gente consegue sim conciliar, né? A gente consegue fazer as duas coisas, a gente não precisa escolher. Verdade, muito obrigada pelo convite, né? É tão bacana, né, a gente falar sobre um assunto pessoal, a maternidade, né, e estimular, né, realmente que outras mulheres não desistam do amor que elas têm também pela profissão, né, porque são dois amores, né, que ficam, né, na balança quando a gente pensa em filhos, né, então é algo que divide muito, a gente pensa muito, mas quando a gente ama de verdade, assim, claro que eu imagino que várias sacrificaram esse amor por um amor ainda maior, porque filho realmente é um amor incondicional, né? Mas eu sempre busquei esse equilíbrio, né? Sempre busquei não abrir mão. A gente às vezes dá um tempo, diminui o ritmo, né? Mas a gente vai tentando conciliar e depois recupera, né? Tem momentos na vida que a gente produz menos, tem os que produz o triplo e vai recuperando. É verdade, Anny. E você tem uma história aí sobre esses altos e baixos, essa produção mais acelerada, redução, né, de todo o trabalho que você vinha fazendo antes da gestação, quando você descobriu a gestação e agora já com a sua filha um pouco maiorzinha, você deu uma deslanchada aí na sua carreira, né? Até porque eu acho interessante uma coisa, né, Anny? Porque se a gente não lembra também que a gente, antes de ser mãe, é mulher, e que a gente tem sonhos, se a gente não olha para isso, a gente acaba ficando um pouco frustrada. Às vezes até bastante frustrada, a ponto de se tornar infeliz. Sim. E isso a gente acaba transpondo para os nossos filhos, né? E a gente tem que lembrar que nós somos exemplos, né? E se a gente quer criar filhos felizes, a melhor forma é a gente ser feliz, não é isso? Exatamente, aquela dinâmica do avião. Né? Isso. Quando a máscara cai, a gente tem que colocar em nós, mesmo que estivermos com nossos filhos do lado. Exatamente. Precisamos colocar em nós para poder termos condições, né, de colaborar, salvar qualquer outra pessoa. É verdade. Então, assim, para inspirar, né, as mulheres que nos ouvem, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Lá de quando você estava antes da gestação, né? Quando você descobriu que foi no meio aí de um convite, né? Muito, muito importante, né? Verdade. Que você acabou tendo que dar uma pausa. Conta aí pra gente como é que foi isso. Bom, vamos lá. Tudo começou antes, né, da maternidade, enfim, eu já comecei a trabalhar com música eletrônica através do meu marido, né? Ele já era DJ. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu trabalhava numa agência de modelos como assistente, então já sabia a dinâmica de um agenciamento artístico, né? Porque modelo também é da classe artística. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu produzi ele, fui a booker dele. A booker é quem fecha as datas, né? Negocia com os contratantes e busca, né, oportunidades de apresentação. Sim. Então, ele usava muito de forma amadora ainda, aquela brincadeira com amigos, né? Meu marido se chama Raul Meneleu, né? Mas naquela fase ele ainda estava brincando com os amigos, de
tocar num final de semana na casa de um amigo de outro, enfim, não era algo muito profissionalizante, né? Então, a gente começou a ver as oportunidades que poderiam se expandir e fizemos um trabalho mais sólido nisso. 3 anos até eu me tornar DJ. Depois, nos bastidores, acompanhando ele e tudo mais, muitas pessoas também falando, quando é que você vai começar a tocar, né? Mas isso já estava dentro de você? Você tocava, assim, por brincadeira? As pessoas já viam seu talento? Em casa, brincando, né? Ele treinando para as apresentações. Aí a gente, né, brincava, né? Se reunia com os amigos também, enfim. E, na verdade, desde a infância eu lido com a apresentação. Né? Assim, inclusive em eventos, né? Eu comecei, na verdade, com 12 anos. Mas foi em uma outra área. Foi na área da dança, né? Então, eu fiz ginástica rítmica na minha infância, a partir de 7 anos de idade. Com 12, eu fui descoberta por uma cerimonialista de 15 anos de casamentos, treinando no colégio, e ela me chamou para participar dos eventos que ela fazia cerimônia, né? Então, eu com 12 anos, eu já trabalhava sexta, sábado e domingo, fazendo apresentações de 5 minutos, ganhava meu cachezinho de R$50 e tava rica, né? Porque uma criança de 12 anos há muitos anos atrás, já tirando uma média de R$600 por mês, né? Então, assim, já ajudava minha mãe, né? Comprava as minhas coisinhas, ajudava nas viagens que eu saía para competir. Então, essa questão de apresentação, viagem, veio do esporte que eu pratiquei, a ginástica rítmica. Sim. Passou, né, a temporada escolar toda, né? Quando chegou com 18 anos, entrei na faculdade, fiz dança na faculdade para até ganhar desconto na faculdade. Então, a dança sempre fez parte da minha vida, essa parte de apresentação. Parei de me apresentar quando eu realmente entrei na área da música eletrônica, nos bastidores mesmo. Na verdade, um pouquinho antes, quando eu trabalhei na agência de modelos, então eu estava no backstage. Tava ali, era um evento também, porque evento é moda, né? Já era outro segmento artístico também, né? Então, eu tava lá nos bastidores e depois eu comecei a ir para as minhas primeiras festas de música eletrônica. Foi quando eu conheci o meu marido, a gente começou a se relacionar, eu trabalhava em agência de modelo, fiz essa parte, né, profissional de agenciamento e tudo mais dele, acompanhando 3 anos nos bastidores as apresentações dele, treinando em casa. Foi quando muitos produtores também chegavam e não tinha mulher no mercado da música eletrônica em Aracaju. Então todo mundo perguntava, quando é que você vai tocar? Por que você não toca? Poxa, eu queria tanto, eu tô fazendo uma festa só com mulheres, mas eu tô chamando todo mundo de fora porque não tem em Aracaju. Teve um produtor chamado Montezuma, que ele fazia uma festa chamada Atômica. E ele já tinha feito 2 edições, eu entrei na 3ª. E ele só chamava mulheres de fora porque realmente não tinha na cidade. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Bom, então não tinha, né, DJs, mulheres aqui em Aracaju. Então, depois de 3 anos
sendo solicitada, enfim, me senti preparada para ir e encarar o público. E foi uma prova de fogo realmente, né? Porque a minha estreia foi encerrando um evento depois da atração principal, que era a Vivi Seixas, a filha de Raul Seixas. Então, assim, era a prova de fogo e passei no teste porque realmente a galera gostou da minha apresentação, queria mais no final. E aí eu falei, pronto, agora sim eu tô preparada para seguir adiante. E foi muito bacana porque em pouco tempo, aí começou, né, a trajetória. Em pouco tempo, como eu já tinha a experiência dos bastidores, eu já sabia o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito. Então eu não cheguei de forma amadora, que a maioria dos artistas, né, tem essa fase de amadorismo para ir se profissionalizando depois, né? Então eu já cheguei com fotos profissionais, com release já preparado, com material pronto para apresentar para os contratantes, né, de uma maneira realmente, né, profissional. Sim. Então, foi fácil conquistar boas oportunidades logo de início. Entendo. Então, no primeiro ano, eu já tinha tocado em 5 estados do Brasil. Né? Consegui uma residência. Residência é quando você tem data fixa em alguns lugares. Eu tive aqui em Aracaju, em um local chamado Escuderia, que era da F1 Club, Sim, né? Ali perto do Parque dos Cajueiros, Sim. né? E em Alagoas eu tive numa boate chamada Loop Lounge Club, né? Que era do segmento da Invet Produções, que também fazia eventos de grande porte. Né? Então, grandes shows de música eletrônica, cantora do Fatboy Slim, que ia lá fazer apresentações, Réveillon Absoluto, enfim, vários eventos de grande porte logo no início da carreira. Então, não é comum, né? O comum é você ir galgando, né, em espaços pequenos, em festas menores, né? Até ir conseguindo, vai ganhando corpo, né? Vamos dizer assim, para chegar às oportunidades maiores. Mas como eu disse, como eu já sabia o que tinha que ser feito, já fui adiantando um pouco esse lado, né? E fui ganhando a experiência na prática, né? Eu já não era experiente como artista nas apresentações, né? Mas eu fui ganhando, né, cada vez mais confiança, né? Lógico que as primeiras apresentações não foram as mais perfeitas do mundo, não, né? Não Tecnicamente, ser, né? Eu insegura, levava um papelzinho anotando cada música que eu ia tocar. Essa questão de improvisação comigo não era muito, porque realmente, né, como eu não tinha ainda muita destreza como DJ, né, eu deixava assim tudo já programado certinho. E agora não, agora eu olho o evento, vejo, né, como é que tá o público, vejo, não preparo nada antes. Claro que eu faço uma pré-seleção, mas isso depende muito, né, do evento, da festa, do público. Lá, né? Eu vou sentir na hora do DJ que entregou a pista para mim, para quem que eu vou entregar. Então, tudo isso eu vou moldando na minha apresentação. Que rico, né? E foi bem bonita. bacana, né? 3 anos, assim, nesse ritmo, né? O primeiro ano já foi assim, 5 estados, já viajando, tocando aqui, tocando fora. No segundo ano já comecei a fazer meus projetos, né? Tanto na área de produção de eventos também, né? Então, era trazendo gente de fora, o pessoal me levando também. E no terceiro ano eu já estava, né, participando de eventos nacionais, né, que foi o caso da Playground, em Recife, que é uma festa de São Paulo, que vai circulando o Brasil inteiro, e teve edição em Recife. E nesse ano eu toquei no Camarote Aju, 3 anos de carreira, tinha acabado de tocar no Camarote Aju. E teve uma coisa que me diferenciou muito no mercado, que foi uma estratégia que eu usei a meu favor. Participar de conferências, né? Sair daqui de Sergipe, de Aracaju, para ir para o Rio de Janeiro, onde acontecia uma conferência chamada Rio Music Conference. Porque eu não tinha condições assim financeiras de investir, né? Indo para São Paulo, indo para o Rio, indo para Curitiba, Minas Gerais, enfim, vários lugares que a cena era mais desenvolvida, que os maiores produtores, né, de música eletrônica, de festas de música eletrônica estavam atuando. Então, nesse evento da conferência, eles reuniam os principais nomes do mercado nacional em um evento só. Então eu falei, bom, já tinha acontecido 2 anos antes, né, de eu começar a tocar. Então eu comecei a acompanhar
Então, eu comecei a tocar, eu vi, né? Opa, não vai dar pra ir nesse. Vou tentar ir no próximo. Ah, não deu pra ir no ar, no terceiro eu vou. E aí, eu me preparei, toquei no Camarote Azul, peguei meu cachê todo do Camarote Azul e investi pra ir pra o Rio de Janeiro. Me conectei com todos os maiores produtores do mercado nacional. E acabei me tornando uma certa referência desde já, porque eu fui pioneira no Nordeste aí. Então, era a única da região que estava lá entre eles, Sim, né? Não sim. tinha outras pessoas do Nordeste lá. Então, eu me tornei, desde então, a Anne do Nordeste. A Anne do Nordeste, né? E lá eu conheci revistas, lá eu conheci, né, grandes produtores, apresentei meu trabalho. Porque uma coisa é você ter a oportunidade de falar pessoalmente, né? Com as pessoas, se apresentar, cumprimentar, carisma, né? Sair pra jantar, aquela coisa assim, né? De proximidade. Sim. E outra coisa é você falar na internet, mandar uma mensagem, que ajuda muito. Na verdade, é uma introdução. Antes de eu chegar lá no Rio, eu falei com todo mundo na internet. Né? Desde o produtor, o dono, o diretor dessa conferência já mandava um oi, já mandava uns parabéns pelo projeto, né? Porque realmente eu sou fã do projeto. Né? E aí quando eu cheguei lá, ele, Anne, que bom que você veio esse ano, né? Vem aqui, quero te apresentar essas pessoas. Então já era algo que tinha uma receptividade diferenciada. Sim, sim. E aí, como eu estava falando, 3 anos de carreira, fui para essa conferência, toquei na conferência, porque também fui a primeira artista do Nordeste a tocar na conferência, né? Fruto desses investimentos, né, que a gente vai fazendo, de network, de contato, de não esperar que as pessoas venham até a mim, né, mas também ir até as pessoas. E aí eu fui galgando isso, consegui tocar em Recife, e quando eu estava na minha oportunidade de ouro, vamos dizer assim, né, eu descobri a gravidez, né, e aí foi pega de surpresa porque, claro, sempre quis ser mãe, sempre gostei mais de brincar com as crianças do que ficar conversando com as meninas da minha idade, ou os adultos, morando em condomínio. E na era que eu gostava de ver um menininho de 2, 3 anos, até 5 anos, eu com 15, eu gostava de ficar brincando, né? Mas eu estava no foco profissional, né? Porque no auge, né? Sua grande oportunidade até o momento, né? Porque eu ainda não fazia parte de agência, né? Então, tudo era eu. Então, todas as oportunidades eu que tinha que buscar, né? Falar com um, falar com outro, preparar meu material profissional, enfim, tudo eu. É um time de futebol, uma equipe, que artista é uma empresa. É verdade. Né? Artista é uma empresa. Hoje ainda exige mais a parte de social media, marketing e tudo mais. Mas antigamente, né, você tinha que ser o seu marketing, tinha que ser a sua booker, tinha que ser né, um time todo de uma pessoa só. Sim. Né? Então... Quase igual a ser mãe, né? Que exatamente. A mãe é mãe, psicóloga, professora, tudo, né? Então a gente já tava um pouco de tudo. Então já tava meio que me preparando, né? E foi quando eu descobri a gravidez tocando nessa festa nacional, a Playground, em Recife, né? Eu acabei ficando lá por mais uns dias, que minha família também é de lá, eu tenho tios lá, e eles não deixam eu fazer bate-volta. Eu tenho que ficar pelo menos um final de semana. Não, você não vai sábado e volta no domingo, que eu costumo fazer nos outros eventos, né? Sim. Que eu toco pelo Brasil. Não, então eles falaram, não, fica aqui até segunda, terça, só volta terça, fala com a sua mãe, você não vai voltar agora não. E aí eu ficando lá, eu descobri, né, e foi uma surpresa, e aquela coisa, e agora? Porque justamente não tinha aquela questão de, outra pessoa vai buscar oportunidade para mim, eu vou continuar tendo uma demanda, né, de trabalho, Sim. Né, profissional autônomo que depende exclusivamente da minha produção para poder ter a rentabilidade. Sim. Se eu não tiver produtiva, ativa, eu não vou ter renda. Né? Então foi assim um baque para mim. E Estava casada? Sim. Tava. Em relacionamento? A gente morava junto, né, já. Certo. Mas a gente foi oficializada depois. Então foi muito bacana, né? Nesse momento foi que eu também tinha uma grande oportunidade profissional para acontecer no mesmo ano, né, que era um evento chamado... É um evento que acontece até hoje, chamado Universo Paralelo,
Então eu já tinha minha vaga, né? Era algo que eu estava galgando profissionalmente, né? No meu primeiro ano de carreira, eu poderia já ter tentado, né, tocar nesse evento, mas não achei que estava preparada. Então eu falei, não, minha meta era daqui a 2 anos, eu já tá com 3 anos de carreira, já tá mais sólida, aí eu vou conseguir realmente ter, né, capacidade de dar conta dessa oportunidade. Né, E aí eu já estava com esse planejamento feito, com a vaga garantida, só que aí não veio a gravidez e eu estaria de 9 meses, então não tinha condições de ir. Mas foi também algo que a gravidez me ensinou, a paciência, as coisas não serem na hora que a gente quer, Sim. Né? É entregar a Deus, porque Deus é que sabe de tudo, né? Então, cada ano, cada momento, eu entrego mais nas mãos dele, ele sabe o que faz, né? E justamente, não desista, porque inclusive essa situação é uma situação de 10 anos de espera. Eu perdi, né, a oportunidade com a descoberta da gravidez. Esperei 10 anos, abri mão, né, de não ir antes, porque entre ir para esse evento, que há um investimento, né, eu tinha que estar gastando em média R$3.000 mais ou menos, e matrícula, material escolar, todas essas questões, e ainda o aniversário da filha de janeiro, né? Entre uma coisa e outra, sempre a prioridade é a filha, né? Foi quando a gente, com o passar dos anos, a gente, como mãe, a gente vai buscando soluções, Sim. Né? Então, abri uma brecha de um edital que o governo fez o ano passado, e eles estavam liberando, né, alguma verba para pessoas participarem de eventos nacionais. E foi quando eu vi um viés de, opa, posso agarrar essa oportunidade. Me inscrevi, consegui passar, ganhei, né, uma verba para conseguir participar desse evento nacional, que é considerado também o maior da América Latina, que se chama Universo Paralelo, que é do pai do Alok, né, que é o Juarez Petrilho, né, conhecido como DJ Suarupi. Então, foi esse feito de paciência, de amor, de resiliência, tudo isso que a gente vai aprendendo na maternidade, principalmente algo pós-pandemia, né? Nossa, Anny, escutar você falando assim, toda essa trajetória demonstra o quanto que você é, de fato, resiliente, determinada, né? Você planeja cada passo, você está sempre atenta para as oportunidades, né? Isso é muito importante porque você deixou ali seu sonho congeladinho, né, no stand-by, mas ele não morreu, você não jogou ele fora, você deixou ele ali. Em algum momento eu vou sentir uma oportunidade e vou fazer ele acontecer, né? Exatamente. E você fez isso lindamente. Que coisa incrível, né? Maravilhosa. A gente vê o time das coisas, né? É que nem o bebê, né? Quando a gente é mãe, a gente não vem com manual, né? Então a gente vai aprendendo a lidar. Cada bebê é único, né? Não adianta a experiência do outro, cada um passa, né, pelo seu momento, pela sua fase. E a gente, então, né, que teve um momento de pandemia e tudo mais, então realmente o que muitas experiências que ninguém nunca passou, Sim. Né? Então, eu, nesse momento, ter acessibilidade de, poxa, agora eu não tenho mais como, eu tenho uma bebê, eu não tenho como sair, viajar para tocar fora, porque eu tenho um bebê. Eu só tive uma oportunidade de viajar, porque eu decidi, assim, porque realmente tinha aquela coisa, tipo, que já tava gritando, me sufocando, assim, dizer, meu Deus, eu tô precisando pelo menos uma dosezinha de viajar profissionalmente e tudo mais, porque, né, eu já tava num momento que eu diminuí o ritmo de trabalho, né, mas não parei totalmente, né, então diminuí, mas eu tava na tenda eletrônica do Odonto Fantasy de Barrigão, produzindo, não só tocando. A minha fantasia do Odonto Fantasy foi uma camiseta de esqueleto com o esqueletinho do bebê. Então, grávida, né? Então, eu produzi toda a tenda, além de tocar, né? E foi a gravidez no ano e no ano seguinte com ela bebê, né? Também, menos de um ano, ela estava com alguns meses. E eu também assumi essa função de produzir a tenda e tocar também, né? E nesse período que eu diminuí o ritmo de apresentações, eu fui colaboradora de uma revista nacional especializada em música eletrônica,
né? Porque aquele fruto da conferência que eu fui, que eu investi, me conectei com essa revista. E eu falei, olha, gente, vocês são do Sul, de Florianópolis. Vocês não têm tanta informação do que está acontecendo lá no Nordeste. Se vocês quiserem, eu posso colaborar para vocês e passo as informações do que eu estou vendo por lá para vocês, para que vocês espalhem, né, essa notícia. E plantei esse embrião que eu não imaginava até onde poderia gerar, né? Porque foi uma coluna, a primeira vez que teve uma coluna específica sobre uma região, né? Nunca só teve aquelas coisas de notinhas, falando sobre um artista, outro, uma festa, outra, mas nunca teve uma coluna, uma página exclusiva para a cena eletrônica de uma determinada região. Isso eu introduzi, né, na revista House Mag em 2014, 2015, por aí. E foi tão bacana que aí eu me tornei a porta-voz da cena eletrônica. Quer saber o que acontece no Nordeste? Fale com a Anne. E aí participei de conferências como palestrante. A primeira vez foi tocando, uma segunda vez já foi palestrando, né? E anos depois, uma outra revista chamada DJ Mag Brasil, filial de uma revista inglesa, a original, né? A base é na Inglaterra, e ela tem filiais no mundo inteiro, também no Brasil. E ela gostou da ideia dessa coluna de uma região e ampliou para todas as regiões do Nordeste. Do Nordeste não, do Brasil. Então, as 5 regiões do Brasil tiveram espaço nessa outra revista, DJ Mag Brasil, né? Por essa amostra que eu tinha já feito e dado certo. E foi muito bacana, eu colaborei também para essa revista e eu fiquei muito feliz de ver a amplitude e além fronteiras, porque foi um trabalho que foi traduzido em inglês, a única parte da revista que foi traduzida em inglês e republicada em uma outra revista especial para ser distribuída na maior conferência de música eletrônica do mundo, que foi o Amsterdam Dance Event na Holanda. Então, ver meu trabalho traduzido em inglês, ultrapassando né, o Brasil, chegando na maior conferência do mundo, foi algo que eu não poderia imaginar. Do menor estado do Brasil, sim, localizado na maior região do país. Onde a gente, na expectativa de outros locais, já falando, você é do Nordeste, você é da Bahia, você é de Pernambuco ou do Ceará. De onde você é? Porque o sotaque não é desses lugares, né? Porque é mais forte, né? Sim. Eu falei, rapaz, eu sou de Sergipe, já ouviu falar? E aí hoje se torna algo assim, do tipo, poxa, eu conheço a Anne de Aracaju. Às vezes nas lives da pandemia, eu entrava assim, uma pessoa conhecida que estava fazendo live, eu entrava, a pessoa parava a live e dizia, gente, a Anne de Aracaju tá vendo a live. E eu achava muito bacana. Eu falei, gente, não precisa parar a live pra falar esse anúncio. Mas eu achava muito legal, porque eles mostravam pro público deles que eles estavam chegando a um alcance aqui no Nordeste também, e em Aracaju, né? Até em Aracaju. E foi isso que eu fui conciliando, né? A gente tem que saber dosar, né? Ter a paciência da mãe, né? Tipo, a gente, como mãe, a gente tá vendo o bebê aprendendo a andar, e a gente tem que ter a paciência de não ajudar de imediato, porque sabe que ele precisa passar por esse processo, né? Então, isso eu adotei para minha vida profissional também, né? Antes eu era muito afobada e queria tudo ao mesmo tempo, fazer tudo que estava ao meu alcance, porque, né, só eu, meu marido, vamos nós. É outro ritmo, né? Anne, você foi pioneira em uma série de coisas, né? Assim, você tem muito do que se orgulhar, né? Sendo mulher, num mundo essencialmente masculino, né? Acredito que você tenha enfrentado aí muito machismo, muito preconceito. Até hoje. Né? Como é que você lida com isso? Como é que você coloca as pessoas aí no lugar delas e se mantém aí como a mulher poderosa que você é? Bom, a gente tem que realmente saber se posicionar, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem autoridade materna, né? Porque hoje em dia, né, os jovens, as crianças, né, vai tendo essa ansiedade também, e às vezes passa um pouquinho do ponto e a gente tem que, calma, presta atenção nisso. Sim. Não é arrogância, nem prepotência. É saber
valorizar tudo aquilo que você galgou, tudo aquilo que você conquistou e você sabe a duras penas o que aconteceu para conquistar tais feitos. E quando você vê que pessoas lá fora dão um valor que você merece, porque sabe da dificuldade que você passa, porque pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, primeiro sabe que aqui a região do Nordeste ainda não está tão consolidada quanto, né, no Sul e no Sudeste. Então, primeiro ver um artista regional, né, que passa a barreira cultural. A gente está num estado que se denomina como o país do forró. Sim. É um estilo musical diferente do eletrônico. Totalmente, tradicional, né? Que eu adoro. Olha, você consegue, fazendo um parêntese aqui, antes de você continuar com a sua resposta, você consegue inserir alguma coisa desses elementos mais regionais na tua música? A música eletrônica, o grande feito da música eletrônica, eu sou apaixonada por ela, é que, de fato, ela é ousada. E ela se mete em todos os estilos musicais, né? Dá pra fazer remix de forrós, né? Dá pra fazer. Isso é mais a parte de produção musical, certo, né? O DJ é diferente de produtor musical. O DJ pega a música pronta e seleciona, né, as músicas propícias para o evento que vai tocar. E durante a apresentação, eles fazem alguns efeitos no equipamento para dar a sua roupagem à apresentação. Não ser uma coisa assim, só play e stop. Sim, né? Sim, então, claro. assim, um efeito, né? Enfeitar. O efeito é justamente isso, né? Cada um tem sua técnica, então cada um vai fazendo a sua versão, né? Daquela mesma música que originalmente é de uma outra forma, né? É possível, Eu não faço, não é o meu estilo, não é o meu segmento. Porque, imagine, quando a gente fala em DJ, hoje tá amplo demais. A gente conhece DJ das festas de 15 anos e casamento, né? Aquela boate itinerante, o DJ que toca de tudo, né? O DJ que toca por várias horas. Então, foi evoluindo, né, esse mercado, né, ao ponto da gente ver grandes celebridades, né? Como a Loki, né? Que hoje ultrapassou a barreira do mercado só da música eletrônica, onde ele faz muito isso, né? Pega músicas de estilos musicais diferentes e coloca a música eletrônica conectada a elas. E aí foi conseguindo, né, ser conhecido cada vez mais por grandes massas, principalmente tocando em eventos de sertanejo, né? Foi aí que tudo começou na expansão da carreira dele. Mas eu vi esse Alok tocando aqui em Aracaju, viu? Com 13, 14 anos. Eu vi ele aqui com o irmão, com os pais, tocando aqui nas raves, né? Foi quando a base dele é essa. Eu acho ele incrível, porque não é todo mundo que realmente tem essa coragem, né? Porque o prego que se destaca é martelado, né? Isso em qualquer coisa, quando a gente volta a falar sobre a questão de posicionamento, Sim, né? Quanto maior a diferença, né, dos demais vai acontecendo, tem quem ache de bom grado e tem quem acha que não é, que quer te diminuir para poder caber na posição que eles acham que você tem que estar. sim. Entendeu? E não é bem assim, né? Porque só eu sei o tempo que eu me dediquei, só eu sei o que eu abri mão, só eu sei o quanto que eu investi, Sim. né? Só esse ano, por exemplo, eu fiz 2 viagens para São Paulo. Participei de conferências. Por que eu consigo oportunidades que às vezes ninguém conseguiu ainda? Eu digo sempre ainda. Porque a porta está aberta aí para todo mundo, eu não tenho nada de especial, vamos dizer assim. Melhor do que ninguém. Eu só busco estratégias para conseguir atingir meus objetivos Sim. de uma maneira mais rápida possível. Né? Porque ainda mais com a maternidade eu tenho um motivo a mais, né? Eu tenho alguém que dependa de mim. Sim. Alguém que dependa dos meus resultados. Porque quando você tá sozinho, é mais o egocêntrico, né? Do tipo, a vaidade, né? Aquela coisa de, eu quero... Não, mas agora eu tenho um propósito ainda maior. É verdade. E sempre tive, na verdade, desde o começo da minha carreira, um propósito não só meu, mesmo antes da maternidade. Porque eu comecei
ajudando os outros. Eu não comecei me ajudando. Eu comecei com meu marido, ajudando meu marido. E também comecei mesmo, até antes dele, ajudando a cena como um todo, a cena local. Porque quando eu comecei a frequentar, eu esqueci de falar antes, mas rapidinho. Quando eu comecei a frequentar as festas de música eletrônica, sabe, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com comunicação. Eu fiz um Orkut. Nossa, eu vou denunciar a minha idade, mas sim, eu sou da época do Orkut. Então, eu fiz um Orkut chamado E-Music Aju, onde eu divulgava todas as festas de música eletrônica que acontecia em Aracaju. Ia acontecer uma festa, eu pegava a arte da festa e colocava no álbum lá e divulgava, galera, vai ter essa festa, tal final de semana, com tais artistas, papapá. E os produtores, claro, ganharam uma divulgação extra, voluntária, e começaram a me olhar com bons olhos, né? Sim. Dizer, poxa, que legal que essa menina tá fazendo, tá ajudando a divulgar minha festa. Daí partiu para vender os ingressos dele, para poder também ganhar o meu, né? Claro. E também, né, poxa, conseguia vender 10, comissários de venda, né? Cada 10 você ganha um. Então, vendia 10, ganhava o meu, já garantia a minha entrada. Isso, né, com 17 anos, a gente tem que ter sacadas para garantir o orçamento geral, né? E aí, vendia mais 10, já garantia o meu consumo da festa. E o resto que viesse eram os lucros, né, do negócio, que é um negócio. É verdade. Você ser comissário de venda, você tem, é que nem, né, qualquer vendedor, tem a comissão de venda. Então, também era um negócio. Então, começou a introduçãozinha da música eletrônica, no meu mercado da música eletrônica aí. Estou impressionada com as suas estratégias. Coisa totalmente possível de qualquer pessoa fazer, né? Nada de extraordinário, né? Mas você aproveita as oportunidades, né? Você vai ali e fica assim, estuda o momento, porque tudo é também oportunidade do momento, né? Você, o que é que eu posso fazer? Eu quero isso. O que é que eu posso fazer para conseguir isso? Né? Claro que cada um tem, né, o seu porte financeiro, enfim. Eu não, né? Então, a minha estratégia ajuda bastante. Desde um simples oi, como vai? Uma mensagem no Instagram, um comentário, uma participação em uma live que você entra do nada e a pessoa se sente prestigiada e você printa a tela, bota nos seus stories hoje, marca ela, a pessoa vai e reposta, dando audiência para ela, dando autoridade para ela, ela te vê com bons olhos. Então, quando chega mais na frente, pô, lembrei de você. Tem a lei do retorno. A troca, né? A lei do retorno, né? E aí é onde a gente vai sabendo. Quando eu digo que a gente sabe o que fez para conquistar as oportunidades e por isso tem um posicionamento para não ceder num mercado predominantemente machista, sim, né? Eu tenho a minha família, eu tenho a minha filha. Então, eu só vou para determinadas situações se eu ver que realmente vale a pena, né? É aquela coisa, custo-benefício, né? Às vezes, não vou dizer que já teve várias situações de eu apoiar os eventos, né? De eu tocar de graça, né? Em projetos, porque, poxa, eu quero dar uma força, quero que o negócio engrene, né? Claro que eu compenso lá fora, né? Eu vejo produtores que têm maior porte, e aí eu cobro a mais, com produtores que têm menor porte, eu cobro menos, para poder ajudar a fazer as coisas acontecerem, né? Mas também eu não aceito qualquer proposta. Anne, apoia aqui meu projeto, poxa, preciso que você abra o evento. Aqui em Aracaju eu tenho um posicionamento de que eu não abro o evento, porque eu já conquistei, né, oportunidades que ninguém ainda, novamente o ainda, não conquistou. Sim. Né? E são bastante relevantes, né? Não são qualquer... eu toquei na Bahia, mas foi no boteco de esquina do seu fulano. Não. Né? Eu toquei em São Paulo, mas foi num casebrezinho que ninguém sabe. Não. Foi numa das maiores festas do país. Sim. Entendeu? Então tem né? É como em várias áreas, por exemplo. Um médico, quem vai estudar em Harvard vai dizer, né? Tem um peso a mais, claro, né? Então, no mesmo jeito, tem essas marcas que têm peso no meu mercado nacional e quando eu tenho no meu currículo nomes como Experience, como Universo Paralelo, como Brasil Music Conference, né? Como Playground, como Arunguitu, enfim, vários nomes de peso
no meu histórico, eu tenho que colocar o meu valor à altura dessas oportunidades que eu conquistei de várias maneiras, não de uma forma única, né? Mas tudo é isso, tudo a estratégia e cada um tem a sua. Verdade. Oni, escutando aqui você, eu imagino que você não tenha tido uma educação muito tradicional, né? Eu acho que você deve ter sido, assim, desde pequenininha, assim, educada para se amar, para se respeitar, né? Para ter uma postura, né? De valor, enquanto pessoa, enquanto mulher. Tô certa? Minha mãe me ensinou muito isso, né? Tem que ter uma referência, né? Minha mãe, a gente cresceu, ela, né, é divorciada, né? Se separou quando eu tinha 5 anos de idade. E eu acho importante a gente falar também sobre isso, porque é uma coisa que acontece na sociedade e não tem padrão, né? Então, minha mãe foi vítima também de violência doméstica. Ela sofreu uma tentativa de feminicídio e eu estava presente, a minha irmã mais nova estava presente. Então, eu vi uma força de uma mulher extraordinária, enfrentando o perigo assim, cara a cara, entendeu? Isso eu nunca vou esquecer, entendeu? Nunca vou esquecer. Então, sabe aquelas coisas que... Por que ela é desse jeito? Poucas pessoas sabem disso. Sim. Mas até agora, né? O episódio da Ana Hickman e tudo mais, enfim. Eu acho que é importante a gente dizer que se passa por experiências como essa e tudo mais, para reforçar que isso não tá certo, né? Sim, então, assim, claro. Todas as minhas escolhas também teve um viés por isso, né? O meu relacionamento, eu jamais poderia escolher alguém que tivesse uma agressividade nem no tom de voz, né? Então, assim, tudo, as minhas escolhas, as minhas conquistas, tudo foi muito também, né, decorrente do que me construiu, né? E eu vi minha mãe, assim, guerreirona, né? Era o segundo casamento dela. Primeiro casamento, ela teve dois homens. 17... Corajosa também, porque eu falei, mãe, até hoje eu não sei como é que você teve coragem de recomeçar tudo de novo, quando meus irmãos já tinham 17 e 14 anos. Realmente, corajosa. É corajosa. O meu tem 5, eu não tô sem coragem, a minha tá com 10, aí eu já, vamos ver, que a pandemia também adiou. Tava sempre pensando assim, né, em ter mais um filho, né? Até para ter companhia, eu tenho 3 irmãos, né? Minha mãe teve 4 filhos. Então, a gente sabe como é bacana. Até essa questão da distância de idade dos meus irmãos mais velhos, para mim, era como se fossem meus pais. Então, eu tinha um apoio. Sim. Meu irmão mais velho, né? Ele é atleta também, eu também. Então... supermercado para competir, ele me ajudava, porque ele já estava trabalhando, ele já estava independente, já morava sozinho. Então, chegava nessas questões, assim, sabe? E até me estimulava também. Minha mãe era aquela coisa que sempre se impôs, sempre enfrentou tudo que precisava, sempre fez o que precisava ser feito, né? Então, assim, ela era professora estadual e se precisava uma renda extra, ela fazia artesanato. Se precisava de uma renda extra, ela ia corrigir prova. Se precisava, ia para concurso público, né? Ficar monitorando o concurso público. Minha mãe não parava, fazia apostila, porque ela era professora pública. E geralmente as pessoas, na época, né, não tinham tanto acesso a livros e tudo mais. Então ela fazia apostilas com vários assuntos. Eu lembro... Minha infância era lembrar da máquina de impressora a madrugada inteira. A madrugada inteira. Então, era isso. Ela sempre me mostrou que a gente tem que fazer o que precisa ser feito para atingir nossos objetivos. E o objetivo dela maior era dar a gente suprir as necessidades que a gente tinha, né? Minimamente, que seja, né? Nada de fez luxo. Muito bom trabalho, né? E eu acredito que você, olhando hoje para sua filha, queira ser, né, esse exemplo de mulher forte, mulher que se valoriza, que corre atrás dos seus sonhos. Eu acho que você tem essa noção que você está passando para ela, né, toda essa força que você herdou da sua mãe, né? Sim, sim. E também para ela, principalmente, né? Porque eu acho que, independente da condição financeira, a herança maior e melhor é o exemplo.
Com certeza. Né? Independente da... Então, o exemplo realmente é algo que é o que a gente mais pode deixar de legado, né? E não só para os nossos filhos, né? Mas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. O que eu tive a oportunidade também lá em São Paulo, que eu não foi só tocar e voltar dessa vez, eu passei 20 dias lá. Então, eu fui para palestras, como ouvinte, né? Fui lá para aprender mais, para absorver mais, porque o conhecimento é algo que ninguém te tira e é algo que te engrandece, né? Então, você nunca sabe de tudo. Então, quando eu tinha acabado de sair de uma das maiores oportunidades da minha vida profissional, no sábado, e na segunda-feira eu estava ouvindo profissionais que pudessem me ensinar como eu poderia aproveitar melhor essa oportunidade. Profissionais de marketing da música. Que Deus fez tudo assim acontecer de uma maneira tão maravilhosa. É isso que eu digo também muito, o meu pilar da fé. É um pilar muito forte para mim, principalmente nos últimos anos. Porque não é fácil, né? Conciliar tudo na vida não é fácil, Não. né? Eu tenho um relacionamento de 16 anos, né? Mas altos e baixos, como qualquer ser humano, né? Nada é 100%, né? E a fé, a terapia, né? Minha psicóloga, te amo, Rafa. Tem que ter, né? É um suporte muito necessário, Sim. né? Porque muitas vezes a gente não consegue entender, até por essa questão do posicionamento. Poxa, mas será que eu tenho esse valor menor? Por que as pessoas não me dão valor? Por que lá fora eu consigo... É aquela coisa da mente, né? Bugar a mente. Como lá fora eu poderia ser tão insignificante diante das conexões que essas mesmas pessoas têm com pessoas do Brasil e do mundo e me consideram tanto? E aqui é tão difícil, eu tenho que provar o tempo todo o meu valor, né? Então, eu ficava assim, com essa coisa na mente, a questão também da maternidade, de conciliar maiores responsabilidades, né? Eu e meu marido, a gente começou no mesmo segmento, né? E depois da maternidade, ele foi para outro segmento, né? Trabalhou em diversas áreas, né? Até na área da Petrobras, agora ele tem uma barbearia, né? Mas ele não deixou de ser DJ, de vez em quando ele toca também, né? E a gente se reconectou de novo, porque ele também viu em mim aquela coisa do foco. Sim. Né? Não é fácil, porque realmente, assim, eu sou DJ no Nordeste, né? Não é todo mês que tem oportunidade, mas quando tem, compensa, né? Vários meses também. Então, tudo é esse equilíbrio. Na época da pandemia, no meu segmento profissional, todo mundo parou. Não foi uma coisa que foi como a maternidade foi, né? Porque eu fiquei grávida, o mundo continuou. Sim. Né? Então, assim, eu dei uma desacelerada. 2 anos eu meio que cuidei, 1 ano e 8 meses. Eu meio que fiquei realmente em casa, tomando conta dela, diminuí drasticamente meu trabalho, foi coisas, né, bem pontuais. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho na área de produção audiovisual, né, que foi um clipe de música do Alok, aqui em Aracaju. E foi um produtor de umas festas que eu já frequentava, que meu marido já chegou a tocar, enfim, que me convidou para produzir esse clipe de Alok. Então, quem quiser conferir, pode ir no perfil dele, do YouTube, tem lá, música Mix Forever, do Alok. Foi feito aqui em Aracaju, lá na Praia da Atalaia, em algumas outras locações, com modelos daqui, enfim. E aí foi quando eu voltei para o mercado profissional, né, através dessa oportunidade. E aí eu produzi, e depois o diretor, o dono da empresa falou: você quer trabalhar aqui, né, como produtora fixa? Eu falei: poxa, já está na hora da minha filha ir para um berçário, se socializar, porque geralmente as mães que trabalham em empregos tradicionais voltam com 4 meses, né? Nem é Sim. 6 meses de amamentação. Então, eu senti falta dela ter essa introdução social. E dizer, poxa, eu acho que eu estou retardando o desenvolvimento dela. Então, acho que está no time certo. Vou aproveitar essa oportunidade,
vou ter uma renda fixa, vou conseguir ter suporte para, né, já começar mais tranquila a fazer esse investimento, que aí é quando começa para valer, né, realmente os maiores investimentos, né, que é na educação dos nossos filhos, né? Sim. Então, foi, e aí, só que realmente, assim, o amor pela música é incondicional. Eu só consegui 1 ano da minha vida me dedicar a isso. Voltei, né? Peguei o meu seguro-desemprego, investi de novo, indo para o Rio de Janeiro. Foi. Corajosa. Peguei e falei, voltei, fui pro mercado. Tô de volta, Anibi, e foi isso. Foi assim que a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Sim. Entendeu? Ô, Anne, você viveu, assim, algum... Eu acredito que você tenha vivido, né? Porque você estava, né, ali com vontade de voltar. Você falou passando sobre isso. Mas aquele luto de não se reconhecer no espelho, de achar que sua vida parou. Principalmente. Né? De ficar ali naquele... eu tô aqui. Porque às vezes a gente fica com aquele sentimento de tristeza, de querer fazer outra coisa, de querer estar em outro lugar. Sim. Mas isso não tem nada a ver com o fato de você não gostar de ser mãe. Exato. Você simplesmente gostaria de também fazer outras coisas, né? Isso, você ama a sua filha, você quer estar ali, mas você também tem outros sonhos, outros anseios, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa dificuldade de dizer, eu queria estar em outro lugar, eu queria trabalhar, né? E eu queria deixar com alguém ali em segurança, né? Mas eu queria fazer. É isso que eu sempre falo pro meu marido, você não sabe o privilégio que você tem de ter alguém de extrema confiança dentro dessa base familiar, porque às vezes há, né, esses atritos, né, no relacionamento, porque... Eu sei que para o homem tem o peso da responsabilidade de dizer, poxa, a base é minha, o que der, deu, né? Assim, a maior parte, né? Claro que a gente também sabe que tem várias mulheres que são mães solos e dá conta do recado perfeitamente, né? Mas na maioria... Tradicionalmente, né? Principalmente, né? Porque assim... Eu sou DJ, então, assim, não era uma profissão de carteira assinada, né, com seguro, licença maternidade, todas essas questões que cobrem a mulher nesse período, na maior parte, né, dos trabalhos tradicionais, né? Então, quando você parou renda, eu parei, assim, né, sem nada. Parei, né, então passei por vários períodos sem ter entrada financeira, então ele deu esse suporte, né, mas é aquela coisa, eu não estou em entrada financeira porque eu não estou improdutiva. Quando eu estiver em ação, a coisa vai começar a entrar. Então, ficava nessa situação de, nossa, como eu quero voltar ativa, como eu quero ser. Principalmente porque desde criança eu tenho essa independência, né? Não total dependência. Então, desde 12 anos eu já ganhava meu dinheirinho. Então, para mim, realmente foi um pouco mais dolorido, né? Porque não foi uma coisa assim, só na fase adulta que eu comecei a produtividade financeira e tudo mais. Então... E eu sempre gostei, né, de dizer, poxa, eu consegui comprar isso daqui com o meu esforço, fiz por onde, sabe? Claro que eu sempre fui muito grata, né, de tudo que eu ganhei, tudo que já me proporcionaram, mas eu sou de Capricórnio, então, então eu tenho esse viésinho de ir buscar o que eu quero, né, e prover também. Né? Então eu tinha essa questão os maiores desgastes no meu relacionamento era mais essa briga de querer ter a mesma oportunidade de trabalho. Se você pode trabalhar 12 horas, eu também quero. Eu também quero. Né? Porque esse trabalho não é remunerado. E eu não fiz sozinha. Então tinha essa, né? Tipo, 50% esse ser está no mundo porque 50% de cada colaborou para isso, né? Verdade. Então teve esses momentos. Nossos maiores estresses é só por isso mesmo, porque eu gosto muito de trabalhar. Sou uma pessoa que realmente amo o meu trabalho, amo a minha filha, mas eu sei também que é essa coisa, né? Do tipo, meu trabalho vai ajudar ela a ter maiores desenvolvimentos pessoais, né? Para ter mais capacidade de enfrentar o mundo profissional que está cada vez mais acirrado com o passar do tempo. Imagina você, uma mãe frustrada, né? Por não ter feito o que tanto amava. Que exemplo você ia dar, né? Para essa filha, né? Eu mostro para ela que paciência, porque essa geraçãozinha
não tem tanta paciência. Geração dedinho na tela, tudo acontece dinâmico, né? A gente tá, né, nessa transição, né? Eu não tive esse celular na infância e tudo mais, então para eles acham que é, né, instantâneo, que as coisas são instantâneas, que as coisas são fáceis e de repente acontece. E eu mostro muito isso. Eu sou uma pessoa que eu converso muito com a minha filha. Converso muito com ela porque ela tem que entender muitas coisas. Assim, minha mãe sempre tentava, porque eu fui uma filha que ela desejou muito, né? Depois dos primeiros meninos que ela teve no primeiro casamento, e ela sempre queria ter uma menina. Então, tanto é que tentou 14 anos depois e conseguiu. Então, ela sempre ela é igual topava você tudo. É igual a ela, não desistiu. Sempre topava tudo. Mãe, eu quero fazer um book de modelo na praia. Ela arrastava a mala na praia, ela ia para as minhas competições, ela não media esforços para buscar realizar o que eu desejava, né? E é justamente isso que eu ensino para minha filha também. A gente pode conquistar tudo que a gente quiser, basta a gente se dedicar, né? E fazer por onde. Não esperar que as coisas venham até você. Se é o que você quer, você vai lá e tente alcançar. Sim. Agora, Anne, ninguém faz nada sozinho, né? A Jamais. gente não dá conta de tudo sozinho. Eu tenho certeza que você deve ter uma rede aí para te apoiar, né? Nos momentos que você precisa viajar, que você precisa se dedicar a algum evento. Sim. Como é que é isso para você? Prioritariamente meu marido, né? Que a partir de 8 meses já estava cuidando da minha filha, né? Mas também ele tem, né, a demanda profissional dele, né? Então, meu marido e os avós, né? Tanto a minha mãe quanto, né, a minha sogra, meu sogro, que a gente tem esse suporte na base, assim, né? Principalmente ele, como tem um trabalho, né, mais tradicional também, né? Ele de segunda até sábado, né? Ele tem uma demanda no domingo, né? Fica em casa também. Então, às vezes, quando eu vou viajar para tocar fora, eu saio no sábado, só volto ou no domingo ou na segunda. Então, o sábado que ela não está na escola, que a gente coloca no integral também, para poder os dois terem a oportunidade, que foi uma conquista que eu consegui ter. Eu falei, não, assim, porque, né, do tipo, questão de economia e tudo mais, poxa. Eu falei, não, esse ano, 2023, eu vou botar ela no integral, porque eu preciso também estar com mais produtividade, e os resultados foram exatamente compatíveis com esse planejamento, né? Esse ano foi o ano que eu mais toquei fora, né, em grandes eventos. Então, realmente foi uma ascensão profissional que agora eu digo, consegui chegar, depois de quase 10 anos, né, ao patamar que eu estava antes da maternidade. Eu estava numa ascensão profissional e agora sim eu senti, porque eu já estava quase chegando, passei 2 anos da maternidade cuidando dela, aí, né, fiquei um pouco ausente. Então, quando eu voltei para o mercado, eu remei 4 anos, tudo de novo, porque não era mais novidade. Eu tinha uma filha pequena também, né? Enfim, tinha as minhas experiências. Eu era antiga e nova ao mesmo tempo, porque tinha uma outra geração na pista que não me conhecia, porque eu tinha, né, dado uma meio pausa, né? E aí, remando tudo de novo, eu já tinha sido escalada para tocar em um grande evento, que foi esse da Experience, mas para uma edição menor, que era de Brasília, que eu me conectei com o dono palestrando em Recife. Nós fomos convidados para palestrar, eu em um painel, ele em outro. E interessante, né? Porque por mais que eu me sentisse ainda uma profissional menor, vamos dizer, porque ele é o dono de uma das maiores festas do país. E eu, uma DJ, né? É interessante é que eu estava no mesmo patamar que ele nessa ocasião. Nós éramos palestrantes. E ele fez parte de um painel de 4 participantes e eu tive uma palestra única, né, sobre comunicação. É por isso que eu amo essa parte da comunicação. Acho que a comunicação abriu muitas portas para falar, porque muitos artistas são mais introspectivos, né? Sim, verdade. Então também um diferencial que eu tive para conseguir abrir boas portas. Verdade, você é grande. Anne, me fala como é que é o teu sentimento hoje de olhar para trás, ver essa tua trajetória,
né? Todos esses momentos que você precisou pausar, que você sentiu que podia acelerar, né? Tudo isso que você conquistou, ser hoje a Anne do Nordeste, a Anne de Aracaju, tá aí nos palcos mais requisitados da música eletrônica, né? Levando seu nome e o nome da região Nordeste, né? Afora aí. Como é que você se sente enquanto mulher nessa cena masculina aí, né, remando? Me conta. É o que o pessoal olha assim, menina, tu tira leite de pedra, né? Porque o povo fala assim. Bem nordestina essa expressão. Tira leite de pedra. Porque fica assim, primeiro, por quem me conhece já de 13 anos atrás... Desde o início, eu falo, caramba, você ainda tá aqui, bichinha, tu é resistente, viu? Você é do Nordeste mesmo, não arrega não. Né? E é verdade, né? Porque é muita resistência, resiliência, paciência, né? E amor. Um amor incondicional, né? Também, né? Tanto quanto o amor por minha filha, né? Eu acho que são duas coisas que faz parte de mim, né? Se eu ficar muito para um lado e pouco para outro, eu sinto falta, tem que ter esse equilíbrio, né? Tem horas que eu me sinto muito culpada de estar me focando muito na área profissional, mas é no propósito de suprir as necessidades da minha filha por amor a ela, né? Então tem esse dilema, né? Então o pessoal de lá do Sul e do Sudeste me dá muito valor porque sabe a realidade do nosso mercado, que não é tão desenvolvido quanto os dele, né? Então sabe que tem a barreira cultural primeiro, né? Barreira cultural, a questão do gênero, né? Por ser mulher, por ser mãe, por ser casada, né? Porque, né, em algumas situações, principalmente há muitos anos atrás, agora não, mas há muitos anos atrás, quando eu comecei, tinha, né, os homens que davam oportunidades para as mulheres porque elas eram bonitas. Simples assim. Não porque tinha competência de verdade. Sim. Mas agora não. Agora as mulheres estão num momento tão extraordinário que dá um orgulho tão grande, sabe? De você ver, dizer, poxa, a gente está conseguindo. Demora. A média das mulheres que conquistaram as maiores oportunidades, que estão ganhando grandes feitos. Por exemplo, a Ana, que é uma das maiores artistas brasileiras, teve que se desenvolver lá fora. Ela mora na Espanha, mas ela conseguiu ser consagrada no mundo inteiro, tocando um estilo que é o meu caso também, que é o techno, né? Que é um estilo que não é muito pop, né? Quando eu falo assim, música eletrônica, né? A gente até chegou a falar sobre as participações de outros estilos. Então, a música eletrônica ajudou muito o pop também, né? A Madonna fez várias músicas com David Guetta, que hoje é eleito o maior do mundo. Então, a Ana, para você ver, ela era de São Paulo, mas era de uma cidade pequena de São Paulo. O pai dela era dono de um clube, mas ela não se sentia que conseguia se expandir pelo estilo musical que ela toca, né? Que é um som mais sério, um som mais conceitual. E, principalmente naquela época, muitos anos atrás, mulher tinha que tocar pop. Mulher não tinha que ter um som sério, né? Isso é coisa de homem. E é engraçado, inclusive, porque muitas pessoas olham assim uma cara e, menina, você nem tem a idade que... Não parece ter a idade que você tem. E quando eu boto no meu som, em algumas situações, porque claro que a gente, com adquirir a experiência, a gente sabe dosar, né? Mas tem horas que eu consigo pesar a mão, vamos dizer assim, que é justamente quando eu vou para São Paulo e toco, né? Menina, tu tem um som pedrada, pesada, realmente assim, que é um som mais sério, né? Mais conceitual. E a gente tem que saber isso, né? A gente tem que saber conduzir as nossas oportunidades profissionais, saber se posicionar e conquistar esse reconhecimento de pessoas grandiosas também, que não é só a questão profissional. Não é todo mundo, é questão pessoal, é de caráter de cada um, né? Porque você pode ser um gigante profissionalmente, mas pode ser um ser humano não tão gigante, né? Então, assim, são poucas pessoas que dão a oportunidade de dizer, por exemplo, o Bolinha,
sempre no meu coração. O Bolinha da Experience é uma pessoa dessa, né? É um gigante no mercado, junto com o seu sócio, o Eric. Mas a gente conversando lá em Recife, ele teve interesse de saber quem é essa DJ, né? E a gente mostrei meu trabalho, ele falou, sou sócio, não lido com a área artística, sou mais da parte administrativa, mas vou conversar com meu sócio, que é meu primo. E se depender de mim, você já tem 50% de chance. Eu falei, opa, pra quem saiu do zero, né? Mas é isso, são pessoas que olham o outro e estendem a mão. E dizer, eu vou te dar essa oportunidade, porque eu tô vendo que você tá batalhando, eu tô vendo que você tá se esforçando, eu tô vendo que você tá se sacrificando, né, pra realmente ir evoluindo, né? E as pessoas me acompanham, sabem que eu sou mãe, porque não é fácil realmente conciliar 13 anos de carreira, né? 9 anos sendo mãe, né? Então, a maioria das mulheres que estão conquistando o seu espaço, como a Ana, que eu citei como exemplo, ela ainda não é mãe, né? Ela é casada, né? Tem um relacionamento, mas ainda não é mãe, né? E é justamente isso. Lá em São Paulo, eu participei dessa palestra na semana seguinte que eu toquei, desse grande evento, e eu falei, né, que eu era mãe e tudo mais, e uma pessoa que estava me assistindo no YouTube mandou uma mensagem para mim, disse, nossa, muito obrigada por você ter tido a coragem de pegar o microfone e falar, porque eu já estava desistindo da minha carreira, e eu não sou mãe, e eu vendo que você como mãe ainda tá de fora e tudo mais, que não tem oportunidade, que nem São Paulo tem 20 festas no mesmo final de semana. Não é que nem Aracaju. Sim. Entendeu? Que são realmente bem limitadas. Então, você me deu o gás que eu estava precisando. E é justamente isso, é mostrar que é possível. Fácil não é. Mas a vida não é fácil, né? Nada é fácil, né? Gente, foi um bate-papo incrível, né, com a Anne, uma inspiração. Que mulher incrível, que história maravilhosa. Anne, muito obrigada por você estar aqui, por ter aceito o convite, por estar compartilhando conosco a sua história, inspirando outras mulheres a correr atrás dos seus sonhos, conciliar os seus papéis sociais, né, com a função materna, que é possível, existem caminhos para isso, né, e você é a prova disso. Gratidão por você estar aqui. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu fiquei mais fã ainda dessa mulher incrível. Muito obrigada. A gente vai deixar os contatos da Anne na descrição do vídeo. Quem quiser seguir, falar com ela, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, né, Anne? Com certeza. Mandar perguntas, a gente encaminha para ela e, quem sabe, a gente volta aqui para mais uma conversa para contar alguma novidade que você aí tá planejando, que eu tenho certeza que essa cabecinha aí não para, né? 2024 tem muitas coisas boas, né, para acontecer. Aquele sentimento de mãe também, né, de prover oportunidades para outras pessoas também. Sim. Né? Então, um dos meus maiores objetivos profissionais para 2024 são projetos de desenvolvimento profissional do meu mercado local, né, fazer com que todos os outros artistas evoluam profissionalmente, né, consigam oportunidades também lá fora, como eu consegui, né, e fazer todo mundo crescer, né, não que eu tenha que reduzir, né, o tamanho, mas que todo mundo cresça e se desenvolva e ganhe o mundo inteiro, né, porque a gente tem aí vários palcos incríveis que a gente tem que estar mostrando os talentos da nossa terra, né, para o público se conectar com a gente, né? A única coisa que me deixa assim com o coraçãozinho ainda, né? Porque as pessoas me acompanham nas redes sociais, vê que eu estou em grandes palcos lá fora, e falam, quando é que você vai tocar em Aracaju? Né? Mas é justamente em oportunidades pontuais e importantes que eu estou buscando, falando nos bastidores, e espero ter boas novidades, né, nos próximos meses para anunciar de contato direto com o público local de forma mais acessível possível. Eu ainda não posso falar, né? Mas estou aí nos bastidores trabalhando para isso. E vou pedir só um favor para vocês, se vocês gostaram da minha trajetória, do meu trabalho, me sigam nas redes sociais. E lá tem um link de votação nacional que eu estou participando, né? Atualmente eu sou a top 53 do país, né? Pela DJ Mag Brasil,
né? E todo ano acontece essa votação das mulheres no mercado da música eletrônica. E além dessa, eu estou participando de outra votação também nacional, né, que é da House Mag. Então, no meu Instagram, né, @DJAniB, vocês têm acesso a esses links. E se eu puder contar com o seu apoio para conseguir levar o nome de Sergipe, né, cada vez mais adiante, subindo cada vez mais os degraus, na medida que eu fizer por merecer, né, eu adoraria contar com todos vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite, foi uma honra, né, dar essa oportunidade de incentivo a mulheres a não desistirem das suas carreiras e a abraçar a maternidade de uma maneira cada vez mais positiva também. Muito obrigada, gente. Vamos participar. Entrem lá no perfil da Anne, votem muito, votem para que ela seja, sim, né, tenha êxito maior ainda, né, mais destaque ainda do que ela já alcançou e ela continue nos inspirando, fazendo com que outras mulheres, outras pessoas sigam o caminho dos seus sonhos. Tchau, tchau. Até a próxima semana.